Onde se cometeram mais loucuras na terra do que entre os compassivos? E no mundo, quem fez sofrer mais que as loucuras dos compassivos? Infelizes daqueles que amam sem ter domínio de sua compaixão. Assim me falou o diabo um dia. Deus também tem seu inferno, é seu amor pelos homens. E recentemente ouvi dele dizer estas palavras: Deus morreu, morreu de sua compaixão pelos homens. Em algum momento desse vídeo eu falarei brevemente sobre a morte de Deus, que é muito mal interpretada, que geralmente a gente ouve, né? Deus está morto e acha que isso é uma ofensa, mas poucas pessoas realmente pararam para ler o que vem antes e depois disso, que aparece aqui na Gaia Ciência de Nietzsche. Mas o trecho que eu li aqui no início é do Zaratustra. E ler Nietzsche e Dostoiévski ao mesmo tempo é uma experiência muito maluca, porque Nietzsche ele admite uma admiração pelo Dostoiévski. Tem até um trecho de Crepúsculo dos Ídolos que ele fala que ele admira muito Dostoiévski, que ele é o único psicólogo de quem ele aprendeu alguma coisa. E eu segui essa recomendação de tentar ler Nietzsche e Dostoiévski ao mesmo tempo. Eu estou lendo mais um do que o outro, mas está sendo uma experiência bem interessante. E com certeza no futuro eu trarei alguma coisa aqui de Nietzsche, porque a escrita dele é bastante literária, ele é bastante poético. Você lê e percebe que aquilo não é simplesmente filosofia. A forma como ele escreve é de outro mundo. Mas vamos logo a uma anedota infame. Nessa história nós temos um protagonista aparentemente compassivo, mas que logo a gente percebe o que existe, o que há por trás de suas palavras de virtude. E ele é um general, um jovem general, e ele prega para todos os cantos o seu amor pela humanidade. Ele dá os seus discursos, ele sempre busca oportunidades para pregar suas ideias. Essa história aqui foi uma das primeiras que eu li de Dostoiévski e a única que eu li em inglês. E ela aparece também aqui nessa edição da Wordsworth Classics, junto com todas as outras histórias que a gente já viu até agora. Aliás, já que a gente está se aproximando do final, já estamos na 14ª história, eu quero lembrar que eu vou terminar com Crime e Castigo. Vou fechar esse semestre com Crime e Castigo e as outras 3 grandes obras, O Idiota, Os Irmãos Karamazov e Os Demônios, eu devo deixar lá para o final do ano. Eu espero que eu consiga ainda trazer essas obras esse ano, elas são muito extensas, então vou precisar de muito tempo para ler. Então eu farei essa pausa, terminando com 20 vídeos, e é isso aí. Nessa edição aqui, o título da história de hoje é An Unpleasant Predicament. Pleasant, agradável, unpleasant, desagradável. Aqui na edição que eu tenho em português é Uma Anedota Infame, mas se eu não me engano essa história pode ser chamada também de Uma História Desagradável. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa edição que eu tenho é como a palavra infame se repete várias vezes durante a narrativa. E ela já começa assim, ó. Esta anedota infame aconteceu precisamente naquela época em que teve início, com tão irreprimível força e com ímpeto tão comovidamente ingênuo, a regeneração da nossa querida pátria e a aspiração de todos os seus valorosos filhos a novos destinos e esperanças. Essa história aqui foi publicada em 1862, um ano após a emancipação dos servos na Rússia. E assim como aconteceu no Brasil, essas pessoas elas tiveram que lidar agora com o problema da liberdade, que nem é tão liberdade assim. Porque agora que vocês estão libertos, e aí? Vai sair da condição onde vocês estavam? Como é que vocês, né, vão viver agora? Vão continuar trabalhando igual escravo, né? Essa que é a realidade. Bem, no início dessa história, 3 generais conversam e bebem um pouco na casa de um deles, e o anfitrião é chamado de Stepan Nikiforovich. E ele é um velho solteirão que vive ali sozinho, numa casa distante do centro de São Petersburgo, uma casa que ele acabou de comprar. Então ele está ali comemorando a recém-compra dessa casa e o seu próprio aniversário. Os convidados eram ambos antigos colegas de serviço e antigos subordinados. O primeiro deles se chamava Simeon Ivanovich, e ele era um homem casado, caseiro e carrancudo. E ele assistia com muita amargura o surgimento das novas reformas, mas ele era bastante seguro de si, então não se abalava muito. E o segundo é o nosso herói, o Ivan Ilyich Pralinsky, que há pouco tempo se tornara general, não tinha nem 4 meses,
e ele não tinha mais que 43 anos. E ele sabia desde a infância assimilar alguns hábitos aristocráticos. E sendo um homem solteiro, sonhava com uma noiva rica e até mesmo aristocrática. Ele ainda sonhava com muita coisa, embora estivesse longe de ser um tolo. Por vezes, era um grande tagarela e até apreciava adotar atitudes parlamentares. E vejam só, no íntimo, Stepan Nikiforovich blasfemava-o pelo excesso de imaginação e leviandade. O próprio Ivan Ilyich sentia às vezes que tinha amor próprio em demasia e que era até melindroso. Coisa estranha, por vezes apoderavam-se dele acessos de um escrúpulo doentio e até um leve arrependimento por alguma coisa. Com amargura e com uma misteriosa farpa na alma, dava-se conta às vezes de que não voava tão alto quanto lhe parecia em absoluto. E quando isso acontecia, ele caía numa espécie de desânimo e chamava a própria vida de uma existência malograda. Mas meia hora depois ele já se animava de novo, com a certeza de que se distinguiria, de que um dia seria um estadista, de que seria lembrado pela Rússia. Olha onde vão os sonhos desse cara. Ele sempre buscava oportunidades para falar e até tinha uma fama nos cantos da cidade por causa disso. E ele se convenceu de que ele precisava mudar a opinião do Stepan Nikiforovich de repente, assim, sobre tudo. Por alguma razão, julgava-o um retrógrado e lançou-se sobre ele com entusiasmo extraordinário. Daí ele enunciava aquele velho discurso de que a humanidade vem em primeiro lugar e, sobretudo, a humanidade para com os servos, que eles são sim pessoas. Aí os outros dois dizem que o negócio é mais profundo, que o assunto é mais complexo que aquilo. E olha o que o Ivan Ilyich vai dizer. Considere o silogismo. Eu sou humano. Consequentemente, sou amado. Sou amado, portanto, confiam em mim. Confiam em mim, portanto, acreditam. Acreditam, portanto, amam. Ou seja, não, eu quero dizer, se acreditam, então hão de crer na reforma, compreenderão, por assim dizer, o âmago da questão, por assim dizer, hão de se abraçar moralmente e resolverão a fundo tudo, de maneira amistosa. De que está rindo, Simeon Ivanovich? Está tão difícil de entender? Eu mesmo não entendi nada, porque isso aqui não faz sentido nenhum. Mas vejam a resposta do Simeon Ivanovich. Acho que bebi um pouco demais, observou venenosamente Simeon Ivanitch, e é por isso que está difícil compreender. Estou com alguma espécie de perturbação mental, senhor. Aí o Ivan Ilyich ele fica paralisado. E o Stepan Nikiforovich diz simplesmente, não suportaremos. Como assim não suportaremos? Não suportaremos. Ele diz isso simplesmente e acabou a discussão, cada um para sua casa. Vamos lá. Lá fora, o Ivan Ilyich descobre que o seu cocheiro simplesmente sumiu com a sua carruagem, desobedecendo às suas ordens. E o Simeon Ivanovich oferece uma carona para ele voltar para casa, mas ele recusa e resolve ir andando, por vingança. Olha o que ele diz. Não, agora você vai levar o troco, trapaceiro. Vou para casa a pé de propósito, para você sofrer, para você se apavorar. Ele vai voltar e ficar sabendo que o patrão foi a pé, canalha. Na verdade, eu acho que ele pensa isso. E ele sai caminhando a pé ali pela cidade e é engraçado como ele vai praguejando. Há pouco tempo ele estava falando ali sobre a humanidade, sobre como ele tinha amor pela humanidade, como ele queria elevar as pessoas moralmente. E agora ele já está praguejando aí contra o seu cocheiro. Mas, de repente, ele começa a mudar, ele está bêbado, ele está um pouco bêbado. E ele começa a ver as coisas novamente com aquele seu olhar romântico de esperanças. E começa a dar os seus discursos para si mesmo. O essencial é que estou convencido, convencido de toda a alma, humanidade, humanitarismo, restituir o homem a si próprio, regenerar-lhe a dignidade pessoal e então, com o material pronto, prosseguir com a causa. E ele segue ali ressentido, se vingando mentalmente daqueles generais retrógrados, como eles não foram capazes de entendê-lo. Mas ele chega finalmente em frente a uma casa onde está acontecendo um casamento. E antes da gente entrar no casamento, eu quero deixar aqui registrado uma coisa que ele diz. Nunca mais vou beber. À noite, a gente matraqueia e no dia seguinte, lamenta. Nunca mais vou beber. Segura aí.
Bem, ele pergunta ao policial que está ali perto de quem é aquela festa. Ele se aproxima ali exibindo o seu título e o policial diz que aquela festa pertence ao funcionário público Pseudonimov, que era um subordinado do Ivan Ilitch. E era um homem deplorável, ele começava a se lembrar que era um homem que se vestia mal, um homem fedorento, que chegava até ser um sujeito meio desagradável. E é aqui que o Ivan Ilitch vê a oportunidade perfeita para provar o seu ponto, para colocar em prática o que ele estava tentando explicar àqueles generais retrógrados que não conseguiam compreendê-lo. E ele acredita que a sua visita ali ao casamento de um subordinado era como uma revolução, como uma coisa muito importante, que qualquer general ali que fosse seria desagradável, mas ele não, ele era diferente. E veja só o que ele pensa aqui. A minha vinda aqui, na noite de casamento do meu subordinado, um registrador, ordenado de 10 rublos ao mês, ora é um fato admirável, um redemoinho de ideias, o último dia de Pompeia, um verdadeiro caos. Olha o valor que ele dá ao simples ato de ir ao casamento de uma pessoa inferior a ele em relação à hierarquia. Ninguém compreenderá. Stepan Nikiforovitch morrerá e não compreenderá, pois então ele disse, não suportaremos. Sim, mas isso é com os senhores, uma gente velha, paralisada e estagnada. Mas eu suportarei. Eu transformarei o último dia de Pompeia no dia mais doce para o meu subordinado. Aí ele pinta todo um cenário de como ele vai chegar lá, aí vai cumprimentar a esposa, vai dar um beijo na testa dela, aí vai dar os seus discursos, e todos vão tratá-lo bem, e vai ser mil maravilhas, né? Ele vai restituir aquelas pessoas, como é que é? Ele vai elevar moralmente, talvez esse é o plano final dele. Talvez ele esteja cego o bastante, talvez ele seja muito cínico, porque parece que ele realmente acredita nisso, mas ele, ao mesmo tempo ele é muito autoconsciente. Então, às vezes eu fiquei meio, será que ele não vê que ele é simplesmente um narcisista? Que ele está tentando, querendo ajudar, restituir as pessoas, simplesmente porque ele quer as honras e as glórias? Eu acho que ele tem total consciência disso e não sente vergonha. E ele paga um preço alto por isso. Não sei se muito alto, mas um preço razoável. Ele é humilhado nessa festa. E uma coisa que eu acho muito legal sobre esse narrador aqui, que é muito comum aos narradores de Dostoiévski, é essa tentativa dele de penetrar nesse emaranhado de pensamentos, mesmo que desconexos do protagonista. E ele até fala aqui, sabe-se que raciocínios inteiros se originam às vezes instantaneamente em nossas mentes, na forma de certas sensações, sem a tradução para a língua dos homens, muito menos para a literária, mas nos esforçaremos para traduzir todas as sensações de nosso herói. Olha que maravilhoso isso. O narrador dizendo a dificuldade que é traduzir muitas coisas que a gente sente, que a gente pensa, para a linguagem literária. Se já é difícil traduzir para palavras, imagine para a literatura. Isso mostra mais ainda a genialidade de Dostoiévski, porque ele faz isso de forma sensacional. Quando o Ivan Ilitch entra na festa, aí é só ladeira abaixo. E aqui que se materializa a genialidade de Dostoiévski em narrar eventos sucedidos de constrangimento e na construção dessa consciência desse protagonista que se vê fazendo besteira atrás de besteira, porque ele está conversando e bebendo, tentando encontrar alguma oportunidade para dar os seus discursos, mas ele nunca encontra. E quando ele finalmente encontra, ele já está tão bêbado que ele esquece as palavras, ele começa a cuspir, e é um negócio tão, sabe, tão deplorável, a história fica tão desagradável, que não tem como o leitor não se sentir agoniado, sabe? Daí ele se vê em meio a uma gente mal educada, que não tem respeito pelo general, que não tem respeito pela estrelinha que ele carrega aqui, que mostra que ele é uma pessoa superior, que deve ter tratamentos especiais, que deve se sentar entre os mais importantes e receber da melhor bebida e ser escutado, ser ouvido. Tudo que ele queria era dar o seu discurso, né, e provar a sua teoria ali de humanitarismo, de elevação moral.
E eu queria narrar toda a situação desagradável, que quando ele vai tentar fazer esse discurso ele se embola todo, mas eu vou me restringir aqui à parte em que ele toma um golpe final, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O vídeo já está muito longo, eu espero que você tenha paciência para ir comigo até o final dessa loucura, porque eu ainda nem falei da morte de Deus, mas vamos lá. Eu quero dizer que os senhores não me amam, ao passo que eu amo a todos os senhores, sim, e amo a Porfírie. Porfírie é o pseudônimov. E qualquer semelhança entre a palavra pseudônimov e pseudônimo é mera coincidência. Eu me humilho falando assim. Eu queria erguer moralmente, eu queria que eles sentissem. Eu me dirijo a todos os senhores. Estou ou não estou totalmente humilhado perante seus olhos. Aí fica um silêncio sepulcral. E aqui, meu amigo, ele pensa, o que vai ser? O que vai ser de mim amanhã? O que falarão, né? Depois disso, o que será de mim? Aí, de repente, um convidado se pronuncia e fala por todos os outros. Sim, senhor, gritou com uma voz de trovão. Sim, senhor, o senhor se humilha? Sim, o senhor é um retrógrado. Retrógrado. Aí ele aí é chamado da mesma coisa que ele estava chamando ali mentalmente os outros generais com que ele conversava. O Senhor veio para se exibir e buscar popularidade. Sim, o Senhor chegou para gabar-se da humanidade. O Senhor atrapalhou a diversão de todos. O Senhor bebeu de champanha e não compreendeu que ela é cara demais para um funcionário público com um vencimento de 10 rublos ao mês. Aí aqui ele vai chutando o cachorro morto até o momento que esse cachorro morto cai de tão bêbado e apaga. E o momento que ele apaga é a oportunidade perfeita para o narrador mudar o foco narrativo e falar um pouco da história do Pseudônimov. E o coitado do Pseudônimov morava sozinho com a mãe dele, na miséria, o pai tinha morrido, aí ele e a mãe eram os únicos Pseudônimov que existiam ali na Terra. E além disso, né, ele não tinha muito o que vestir, não tinha muito o que comer, aí bebia do rio e, nossa, era um cara vivendo uma situação deplorável. E era por isso que ele ia todo ferrado pro serviço e as pessoas tratavam ele mal, zombavam dele, e ele aguentava tudo calado. A vida inteira ele ia aguentando tudo calado, seguia trabalhando. O narrador fala que homens como Pseudônimov, eles trabalham como formigas, de forma obstinada, né, só para terem as suas casas destruídas, mas eles logo tratam de construir essa casa novamente. E o Ivan Ilitch, sem ter noção da complexidade da situação desse Pseudônimov, ele entra ali para se exibir com essa história de elevar moralmente, mas ele não faz ideia também das pessoas, do caráter de outras pessoas que estão ali na festa também. Porque há um homem que é um velho tirano que casou a própria filha com o Pseudônimov. E esse velho, ele é um cara horrível, horrível mesmo. Ele tenta sempre, ele está sempre atrás de alguma confusão, ele está sempre tentando, ele tem prazer em tratar mal as outras pessoas. E ele é um homem doente que vive ali com a sua família, que é composta só por mulheres. Ele sempre atormenta essas mulheres e essas mulheres sempre atormentam umas às outras. Então fica um ambiente totalmente desagradável de pessoas que não se respeitam. E o Pseudônimov, sem muitas opções, mas por dinheiro, ele tinha que ter alguma condição, uma casa ali. Ele se casou com essa mulher, né? Se eu não me engano, o velho tirano tinha alguma dívida com o pai do Pseudônimov e botou na cabeça essa história de se casar, né? De casar o Pseudônimov, a filha dele, e fez isso mais para desagradar a própria família, né? Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. E por que é que eu estou aceitando um homem na minha casa? Gritava o tirano bêbado. Em primeiro lugar, porque vocês todas são mulheres, e ter só mulher me aborrece. Eu quero que Pseudônimov dance conforme a minha música, porque eu serei seu benfeitor. Em segundo, porque eu vou fazer tudo o que não querem, tudo que possa lhes deixar furiosas, e é só para contrariá-las que o farei. Aí o narrador diz que o velho patrocinava, né, o Pseudônimov e a mãe dele, talvez precisamente porque toda a família os desprezava. Então, aquilo que eu disse, né, ele era um homem mau que precisava sempre e a todo custo atormentar alguém. E essa característica do velho bêbado de
patrocinar e fazer a pessoa dançar ali conforme a sua música, me lembrou um trecho do Zaratustra. Por isso que eu falarei rapidinho aqui de Nietzsche, um trecho que ele fala sobre o Estado, né? Ele fala aqui sobre o novo ídolo, porque sobre a morte de Deus, quando Deus morre, o que é que nos resta? Alguém vai assumir o papel de Deus. E o que aconteceu no século passado, por exemplo, foi exatamente isso. A gente teve aí várias pessoas assumindo o papel de Deus, né, o dedo julgador de Deus, e ele faz uma descrição que para mim é uma ótima descrição do que é um tirano. O tirano, né, ao meu ver, é aquela pessoa que dá, né, ela sempre dá, mas esperando que você esteja ali dançando conforme a música dele. Então ele diz aqui: a vós ele quer dar tudo, contanto que diante dele vos prostreis e o adoreis. E é exatamente isso que o velho tirano faz, e é exatamente isso que o Estado faz. Então, imagine tentar elevar um homem como esse velho tirano. A gente não pode supor, é muita inocência, muita ingenuidade ou cegueira voluntária supor que um homem como o velho tirano, por exemplo, é simplesmente uma mera vítima ou um oprimido. Até onde ele é um oprimido, até onde ele é um opressor. O mundo é dividido entre oprimidos e opressores. É muito simplista. E lendo Dostoiévski eu vejo isso claramente, porque ele consegue destrinchar o comportamento humano e mostrar a complexidade do nosso comportamento e da vida em si de forma extraordinária. E não tem como, depois de ler Dostoiévski, é impossível acreditar numa ideia dessas, de que o mundo é assim e é assim, dividido por pessoas dessa maneira e pessoas dessa maneira. As pessoas são muito complexas. Então, eu recomendo muito que você leia Dostoiévski e você veja. Eu depois dessas tantas obras, depois de semanas lendo Dostoiévski, eu percebo como a minha compreensão melhorou em relação a: caramba, eu sou ignorante, o que eu sei da vida? O que diabos eu sei da vida? O que diabos eu sei das outras pessoas? Então fica até um apelo meu assim, quando você achar que você tem certeza demais, duvide, não tenha medo de errar, de se ver como uma pessoa que está errada, que a gente vai estar errado em vários momentos da nossa vida. Eu posso estar totalmente errado agora, mas eu acho que o caminho certo é a gente não definir um caminho totalmente certo. Isso aqui é isso aqui e acabou, sabe? E Dostoiévski ajuda muito a enxergar isso. E enfim, né, o vídeo já deve estar longo pra caramba. A história termina com o Ivan Ilitch totalmente humilhado. Ele dá muito trabalho ali ao Pseudonimov, as pessoas têm que ir atrás de um cocheiro para tentar levar ele para casa, ele acaba dormindo ali, é uma situação totalmente desagradável. E ele passa dias ali remoendo aquilo, ele vive um verdadeiro inferno, até que um dia ele volta ao trabalho e ao final da história ele percebe que ele não suportou.